Oi, gente! Oi, explique sobre 2 milímetros. A questão dos 2 milímetros é que tanto para a declaração de contém lactose quanto para a declaração de alergênicos, uma das exigências é que o tamanho da fonte que você vai escrever essa informação seja de no mínimo 2 milímetros. Mas lembrando que não pode ser inferior ao tamanho da fonte usada na lista de ingredientes. Então, quando fala tamanho de fonte, quer dizer a altura dela. Então, na hora que você vê escrito lá contém lactose ou você vê alérgicos, contém e aí o nome dos alimentos, essa informação precisa estar escrito em uma fonte de altura mínima de 2 milímetros. É isso que quer dizer esses 2 milímetros. Aí tem exceção lá para tamanho da embalagem, que vai poder ser 1 milímetro, e ela diz que não pode ser inferior à da lista de ingredientes. Então, se a sua lista de ingredientes estiver escrito em uma fonte, por exemplo, que a altura dela é de 5 milímetros, você esquece essa regra dos 2 milímetros, aí a sua declaração vai ter que ter pelo menos 5 milímetros também. Agora, se a sua lista de ingredientes tiver uma fonte de altura menor do que 2 milímetros, daí a exigência para a declaração de lactose e alergênicos é que tenha, no mínimo, uma altura de 2 milímetros, certo? É isso que quer dizer os 2 milímetros. No caso do queijo, que tem lactose, apenas coloco alerta como alergênico? Não, eu não sei se você entendeu que você deveria colocar tipo alérgicos contém lactose ou algo assim, mas isso nunca vai acontecer. É para de forma alguma associar as informações de glúten, alergênicos e lactose, tá? São 3 informações diferentes que vão ser declaradas de formas diferentes, seguem legislações diferentes, tem critérios diferentes, então assim, não associe, você nunca vai declarar nenhuma delas junto. Então, no caso de um queijo que tem lactose, depois da sua lista de ingredientes, você vai declarar tanto o contém lactose, mas no caso de queijo, precisa prestar um pouco de atenção, porque nem todos os queijos vão ter mais do que 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou 100, por 100 ml não tem como, né? Por 100 gramas de queijo. Então, depende do seu queijo. Você precisa saber a quantidade de lactose que tem lá e você só vai saber isso através de análise laboratorial. Então, você precisa saber isso porque tem queijos muito maturados, o parmesão, por exemplo, que ele muito provavelmente, não sei dizer ao certo, tá? Não sei dizer ao certo porque não tenho essas informações concretas. Mas um queijo bem maturado como o parmesão, muito provavelmente não vai atingir o limite de 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou 100 ml de produto. É o que acontece com a manteiga, eu acho. Eu vou até olhar aqui que eu tenho manteiga em casa. Um segundo. Eu tinha manteiga e queijo parmesão aqui em casa, então eu olhei nos dois. Na manteiga tem declarado contém lactose e no queijo parmesão não tem. Então tem a lista de ingredientes do queijo, aí tem alérgicos, contém leite e só. E aí não contém glúten, não tá escrito contém lactose no queijo parmesão. Na manteiga tá. Eu não trouxe a manteiga, gente, mas na manteiga tá escrito. Então, lactose a gente sempre trabalha com limite. O que vai determinar se você vai declarar ou não o contém lactose não é a presença de um ingrediente lácteo, e sim o limite de 100 miligramas de lactose por 100 gramas ou 100 ml, produto tal qual exposto à venda. No caso do queijo que você sabe que tem lactose, você precisa saber a quantidade. E aí, você, se tiver menos do que 100 miligramas, sim, você só vai fazer o alerta de alergênicos, só que sempre declarando, né? Alérgicos contém leite, é leite que você vai escrever. E se ele tiver mais do que 100 miligramas, por exemplo, se for um queijo branco ou alguma coisa assim, que é menos maturado e com certeza tem mais do que 100 miligramas, aí você vai fazer tanto o alerta de alergênicos quanto declarar também o contém lactose. Desculpa, Aline, pode repetir? Quando tem queijo em um produto, somente coloco alérgicos contém leite? Não foi isso que eu falei. Quando o queijo é o seu produto, quando o produto final é um queijo, você sempre vai falar no alérgicos o ingrediente que tem. Então, no queijo, o que a gente tem de ingrediente? Leite.
Agora, se o queijo for um ingrediente, o que a gente tem? Um derivado de leite. Então, essa é a diferença. Eu preciso declarar que tem lactose no doce que eu preparo em casa, mas compro ingredientes no mercado? O fato de você comprar seus ingredientes no mercado não faz a menor diferença. De novo, você vai precisar declarar lactose dependendo da quantidade de lactose que tem. Agora, o que pode ser uma exceção aqui no seu caso, não é o fato de você fazer em casa, mas precisa saber como que você comercializa esse produto. Então, assim, você faz na sua casa sob encomenda? Então, você não precisa declarar contém lactose. Você faz na sua casa e comercializa na sua casa? É uma exceção, você não precisa declarar contém lactose. Agora, se você faz na sua casa e além de comercializar na sua casa, você comercializa também na padaria da esquina, no mercadinho do bairro, aí precisa, tá? Você precisa saber a quantidade de lactose que tem no seu produto para ver se chega no limite, para ver se você precisa fazer o contém lactose, a declaração, e você precisa ver se o seu produto se enquadra em alguma das exceções que tem na própria legislação, RDC 136, tá? Mas o fato de você comprar ingredientes no mercado ou fazer o seu produto em casa, o que é contaminação cruzada e como ela pode acontecer? Contaminação cruzada, no caso aqui, né, que a gente fala, principalmente para glúten e alergênicos, é a presença não intencional de algum alergênico ou do glúten no seu alimento. Então, por exemplo, por acaso, eu acabei de ler anteriormente uma pergunta que era sua também, e você falou que você faz doce em casa. A chance de você ter contaminação cruzada com tudo é gigante, porque é uma produção caseira, deve ser uma produção pequena e com certeza não, mas muito provavelmente você não tem uma cozinha para fazer doce e a cozinha da sua casa, né? Você deve fazer literalmente na cozinha da sua casa o seu doce. Então, assim, você usa os mesmos utensílios que você usa para cozinhar a sua comida para fazer o seu doce. A mesma colher, a mesma faca, a mesma panela, o mesmo fogão. Usa a mesma geladeira para armazenar os ingredientes. Então, da mesma forma que você armazena leite, você armazena ovo, você armazena pão, você armazena farinha. Não tem essa divisão. Quando a gente está em uma indústria que não quer contaminação cruzada, ela faz armazenagem diferente, ela tem linhas de produção diferentes, ela faz uma limpeza específica para a remoção de alergênicos. Então, isso é testado, isso é comprovado. Então, contaminação cruzada é quando você tem a presença não intencional de algum alimento ou do glúten no seu produto. Então, você vai fazer um brigadeiro, aí você coloca lá leite condensado, cacau em pó e manteiga. Só que você tá fazendo esse brigadeiro na mesma panela que ontem você cozinhou um macarrão. Então, você lavou essa panela, tudo direitinho e tal. Só que você cozinhou o macarrão, ficou glúten ali, entendeu? Aí você vai fazer o brigadeiro, seu brigadeiro vai ter glúten. Essa é a questão. Você não colocou nenhum ingrediente que tem glúten, não foi intencional. Mas houve essa contaminação por estar no mesmo ambiente, pelas matérias-primas estarem todas juntas, por você usar os mesmos utensílios. Isso é a contaminação cruzada e essas são formas como ela pode acontecer. Não, você nunca pode colocar traços em lugar nenhum do seu rótulo. Traços não existem em rotulagem. Traços não é uma unidade de medida, traços não é uma medida, traços não existem. Traços não existem em rotulagem. Esquece essa palavra, nunca vai usar. Em casa não tem como separar espaço, utensílios, etc. Não tem mesmo. Então acontece contaminação cruzada. De tudo com tudo, inclusive. E isso é bom vocês saberem, vocês que fazem produtos em casa, porque a hora que vocês vão comercializar, essa informação é extremamente importante para o seu consumidor. Porque às vezes você não faz nem nenhum produto que tem amendoim, mas você come amendoim na tua casa. Tipo, tem lá amendoim. Pra você faz doce com amendoim. Pra comercializar, não. E aí você usa a mesma panela, o mesmo utensílio, armazena tudo junto, põe nos mesmos potinhos e você não tá fazendo uma limpeza adequada para remoção de alergênicos. De novo, não, e você não é ninguém específico, tá? Não porque você não limpa, não porque você não tem uma higiene, não é nada disso. É porque para a remoção de alergênicos não é simplesmente água, sabão e esponja, tá? É uma limpeza específica para remoção de alergênicos e que tem que ser testada, tem que ser comprovada. Isso faz parte do programa de controle de alergênicos. Então, se eu, Aline, tenho uma alergia super feroz a amendoim e eu compro o seu brigadeiro, eu posso passar muito mal, porque você não me alertou que pode ter a contaminação cruzada com o amendoim. E aí? Então é bem, bem perigoso isso, gente.
Se no rótulo estiver escrito pode conter derivados de trigo, tem que colocar contém glúten, certo? Primeiro ponto dessa sua pergunta. Quando a gente escreve pode conter, que esse pode conter indica contaminação cruzada, a gente não vai escrever derivado. Não existe derivado para pode conter. A gente fala o derivado no contém. Então, se a presença é intencional e eu vou falar que contém aquele alimento alérgeno no meu produto intencionalmente, aí eu vou definir se é o alimento em si ou se é um derivado. Então, tipo, se eu tenho o leite em si ou se eu tenho um derivado de leite. Se eu tenho o trigo em si ou um derivado de trigo. Aí sim. Só que quando eu estou falando de contaminação cruzada, da presença não intencional do alimento, eu nunca vou usar derivado. Então, pode conter derivado, tá errado. Mas, enfim, supondo que há uma contaminação cruzada com trigo ou qualquer derivado dele, sim, eu sempre vou ter que colocar contém glúten. Não só com trigo, com qualquer alimento que tenha glúten. Então, se eu tiver uma contaminação cruzada com cevada, com centeio, com aveia ou com algum híbrido, eu sempre vou precisar escrever contém glúten, porque não tem limite de tolerância, né? Desses três, a lactose é a única que tem um limite de tolerância, que são 100 mg por 100 gramas ou 100 ml. Mas glúten e alergênico não tem. Então, a presença não intencional, a possibilidade de ter a presença daquele alimento alérgeno ou do glúten deve ser declarada como presença. Não existe também pode conter glúten, ou contém ou não contém. Então, nesse caso, contém. Oi, boa noite. Aveia orgânica, posso considerar sem glúten ou preciso da comprovação do cliente? Não é o fato de ser orgânica que vai definir se ela tem ou não tem glúten. Você pode ter uma aveia orgânica que tem glúten, né? Mas você precisa da comprovação. Você precisa que o seu fornecedor de aveia ou o seu fornecedor do ingrediente que tem aveia que você tá comprando te envie um laudo e te envie comprovações de que ali não tem glúten, tá? Só assim você vai poder rotular contém aveia, mas não contém glúten. Não é pelo orgânica, não. Mesmo porque tem aveia não orgânica que também não tem glúten, então não é isso que define. Se o ingrediente que eu vou utilizar no meu produto pode conter vários alergênicos, preciso declarar todos? Então é um caso onde a contaminação cruzada vem do ingrediente. É bem complicado porque não tem uma resposta certa. A resposta é depende, tá? A resposta é depende. Por quê? Isso faz parte do programa de controle de alergênicos também, gente. Não é simples assim, minha matéria-prima tem contaminação cruzada, então eu declaro. Ou então, minha matéria-prima tem contaminação cruzada, mas eu não preciso declarar. Você precisa fazer análise de risco. Tipo, quais são os alimentos que a sua matéria-prima declara como pode conter? Você tem outras chances de ter contaminação cruzada com esse mesmo alergênico em outros pontos da sua produção? Você tem outros ingredientes que também têm contaminação cruzada com isso? É toda uma análise de risco, tá? Não tem resposta pronta. A resposta é depende. Você precisa fazer análise de risco. Você precisa fazer análise laboratorial. Precisa não, mas é muito, muito bom que se faça análise laboratorial do produto final para ver se detecta a presença desses alergênicos, ver se tem algum outro ponto de contaminação com esses alergênicos que a sua matéria-prima tem a contaminação cruzada, ver se tem outras matérias-primas que têm essa mesma contaminação cruzada. É análise, programa de controle de alergênico, análise de risco e análise laboratorial. Este é o combo. Quando o produto é frito no óleo de soja, se coloca óleo na lista de ingredientes ou só nos alergênicos? Não existe você colocar algo nos alergênicos que não está na sua lista de ingredientes, a não ser que seja uma contaminação cruzada. E não existe você não declarar na lista de ingredientes algo que é um ingrediente do seu produto. Então, se o seu produto já é frito em óleo de soja faz parte da lista de ingredientes dele, porque nessa fritura absorveu o óleo. Não tem como você fritar algo e não absorver nada do óleo. Isso não existe. Então, a partir do momento que o seu produto já é frito em óleo de soja,
óleo de soja faz parte da sua lista de ingredientes e ele faz parte da sua declaração de alergênicos como presença intencional. Então, nesse caso, você vai colocar alérgicos contém derivados de soja. Agora, se o seu produto é para ser frito em óleo, mas é o consumidor que vai fritar, aí não. Aí o seu produto em si não tem óleo de soja, então você não vai nem declarar ele na lista de ingredientes e nem nos alergênicos. Mas, se você já frita, aí você declara nos dois. Colocar a explicação de contém glúten porque é processado em linha com glúten não é recomendado ou não é permitido por legislação? Fiquei confusa nessa parte. Tipo, a pessoa escreve contém glúten, alimento naturalmente sem glúten, porém processado em nananã. A legislação de glúten não prevê isso. Então, se você pegar a Lei 10.674, você vai ver que não se fala sobre ter uma explicação. Então, eu não gosto de ter essa explicação, principalmente junto da declaração, porque isso não está previsto em lugar nenhum. Então, a declaração é contém glúten e ponto, tá? E aí tem um a mais, além disso, de não estar previsto na legislação, porque induz muito o consumidor ao erro. E induzir o consumidor ao erro é proibido. Então você escreve contém glúten, mas daí bem do lado você fala que não tem glúten. Aí o consumidor fica tipo, tá, tem ou não tem glúten aqui? Não entendi. Então pensa, se a gente que estuda a legislação, a gente tem esse conhecimento, a gente que tá atrás desse conhecimento, que vive isso no dia a dia, que estudou alguma área de alimento, fica confuso com contaminação cruzada, com o que declarar, nananã, imagina o consumidor que não estudou nada. Ele vai olhar, contém glúten, mas não tem glúten. E aí, o que eu faço? Tipo, será que eu posso comer? Será que eu não posso comer? Eu tenho uma prima que ela é celíaca e ela é arquiteta, tipo assim, tem uma formação, tem estudo, trabalho, enfim, né? É uma pessoa instruída na vida, digamos assim. E ela é celíaca. E ela estuda muito sobre a doença celíaca, porque ela já passou muito mal, ela descobriu bem tarde, então se foi uma vida inteira passando mal, até descobrir a doença e tal. E ela não sabia, ela não entendia. Então toda vez que ela via contém glúten, ela simplesmente não comia o produto. E aí quando ela via contém glúten, mas porque foi processado, ela ficava, tá, e aí, eu posso ou não comer isso? Tipo, ela ficava em dúvida. Então, assim, pensem sempre no consumidor, gente. Pensem sempre no consumidor, porque querendo ou não, por que você tá querendo explicar que, naturalmente não tem, mas teve uma contaminação cruzada? Você tá querendo meio que dizer pro seu consumidor que não é que tem glúten, é que assim, né? Tipo, é quase aquela declaração que você fez sendo que você não queria fazer. Quando na verdade é só contém glúten e acabou. Então eu não gosto dessa explicação mesmo, não gosto. Eu acho que ela induz muito o consumidor ao erro. A empresa pode sim ter prejuízo, tá? Enfim, tem um caso, inclusive de uma empresa bem pequena, que eles declaravam não contém glúten em uma granola, só que tipo assim, eles escreviam bem grande, não contém glúten. E aí depois da lista de ingredientes eles declaravam uma contaminação cruzada, tipo com trigo, eu não lembro com o que era, mas com alguma coisa que tinha glúten. E eles foram processados pelo consumidor, porque um consumidor celíaco comeu a granola, passou mal, daí foi ali, certo, avaliar o que tinha feito mal, viu isso na granola, essa que tinha uma contaminação cruzada e eles declararam não contém glúten, processou essa empresa de granola e ganhou uma indenização de R$8.000, se eu não me engano. Então assim, ainda ficou barato para essa empresa. Mas você imagina você ter que tirar R$8.000 do seu caixa porque um consumidor te processou por erro de rotulagem. É muito dinheiro, né? Então isso, se é uma empresa pequena, se é uma empresa que tá começando, se é uma empresa que não tem caixa, você quebra a empresa. Tomem cuidado, tá? Eu não gosto dessa declaração, eu não aconselho que se faça, eu não deixo os meus clientes fazerem, eu não gosto, eu acho que ela só serve para induzir o consumidor ao erro, que é algo que a gente não pode fazer. E como eu falei bem no começo da aula e reforcei algumas vezes, essas declarações são para o consumidor e pensando na saúde do consumidor. Então a gente tem que fazer o que é importante para eles. E falar contém glúten e explicar que naturalmente não tem, mais pode acontecer, não é importante para eles, não é o que eles precisam saber, isso só confunde. Então eu não gosto e eu não aconselho. Esse caso dessa granola é público, gente, se vocês escreverem no glúten
no Google processo granola glúten, vocês devem encontrar ele. A diferença entre alérgicos contém leite versus contém lactose. Quando você fala alérgicos contém leite, você está informando as pessoas que têm alergias alimentares com leite, né? Que o seu produto tem leite intencionalmente, tá? Isso é um ponto. Qualquer quantidade de leite. Quando você informa contém lactose, você não está falando com alérgicos, você está falando com intolerantes à lactose, que o seu produto tem uma quantidade superior a 100 mg de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto. Então você está informando coisas diferentes para pessoas diferentes. São informações completamente diferentes. Pensa que é mais ou menos como se você me perguntasse assim, qual é a diferença entre eu falar alérgicos contém crustáceos e contém lactose? Não tô falando a mesma coisa. É que nesse caso pode vir do mesmo lugar, mas não é a mesma coisa. Tanto que eu falei o caso do queijo parmesão. Você pode ter uma declaração de alérgicos contém leite e não escrever contém lactose, porque não chegou no limite. Então você está informando coisas diferentes para pessoas diferentes. E você pode, inclusive, e você pode não, quando você faz alimentos para fins especiais para dietas com restrição de lactose, você inclusive vai falar alérgicos contém leite e no seu painel principal vai ter escrito 0 lactose. É possível também, um leite sem lactose. Então, são coisas diferentes para pessoas diferentes. Um você está falando para alérgicos sobre a presença de um alimento alérgeno e no outro você está falando para pessoas intolerantes sobre a presença de lactose. E um tem limite, o outro não. Alérgicos contém tal coisa, pode conter tal outra coisa. Tá certo ou teria que repetir alérgicos pode conter? Não, tá certo. Não precisa repetir o alérgicos. A gente vai escrever alérgicos uma vez só. Então seria alérgicos contém soja, pode conter leite. Tudo na mesma frase, tipo, alérgicos, 2 pontos, contém soja, ponto, pode conter leite. É assim. Aline, se eu tiver vários derivados, eu posso escrever, tipo, contém derivados de isso, isso e isso? Tipo assim, eu tenho derivado de soja, derivado de leite e derivado de trigo. Eu preciso escrever alérgicos contém derivados de soja, derivados de trigo e derivados de leite. Ou eu posso escrever derivados uma vez só, tipo, alérgicos contém derivados de soja, trigo e leite. Você pode escrever uma vez só, mas não pode ficar confuso, tá? Porque às vezes a gente vê umas declarações de alergênicos que ficam meio confusas, principalmente nessa questão dos derivados. Então, assim, você não precisa repetir derivados todas as vezes, mas a hora que você lê a declaração, ela precisa estar bem clara, ela não pode estar confusa para o consumidor. A mesma coisa com o pode conter, você não precisa repetir o alérgicos, é só uma vez que você vai escrever alérgicos e vai fazer toda a declaração de alergênicos ali. Aline, posso escrever 0% glúten? Aline, posso escrever sem glúten? Aline, posso escrever gluten free? Não pode? Não contém glúten. Não tem outras expressões previstas em legislação. Não tem assim, não contém glúten ou algo do tipo, ou expressões similares. Não tem isso na legislação. Contém glúten ou não contém glúten. Não inventem. Se o ingrediente composto possui alergênicos, independente da porcentagem na receita, tem que colocar na lista de ingredientes? Não existe essa exigência, tá? Se o seu ingrediente composto, por exemplo, para que você não precise abrir a lista, você precisa que ele tenha RTIQ e que a porcentagem dele seja menor. Então, vamos supor que você tenha ali 20% de presunto na sua receita e esse presunto tem lecitina de soja, tá? Não sei se vai lecitina de soja no presunto, mas é um exemplo. Então, nesse caso, você não precisa abrir a lista de ingredientes do presunto, mas você precisa saber a composição dele. Então, a partir do momento que você sabe que existe lecitina de soja ali, você precisa declarar derivados de soja, mas não precisa abrir a lista de ingredientes. Não tem essa exigência de, se ela não é um produto embalado, mas se ela for um produto embalado, quando tenho tipos de derivados, posso colocar derivados de leite, trigo e soja? Pode, mas tem que tomar cuidado na composição total da sua informação para ver se não tá dando duplo sentido, para ver se não tá confuso, tá? Mas pode sim, não precisa repetir derivado todas as vezes. O rótulo diz que contém alergênicos, dentre eles tem cevada e soja.
mas na frente diz não conter glúten. Tá errado. Não pela soja, porque a soja não tem glúten, mas a cevada tem. Os alimentos que têm glúten são trigo, centeio, cevada, aveia por contaminação e os híbridos. Então, triticale é um híbrido de trigo com centeio. Então, tem, se eu não me engano, espelta também. Enfim, tem alguns outros. Tudo que tiver glúten precisa ser declarado como alergênico, tá? Então, no caso, pela presença intencional de cevada, com certeza precisa declarar contém glúten. Então, essa declaração está errada. Você nunca pode escrever alérgicos contém lactose. É sempre alérgicos contém leite ou alérgicos contém derivados de leite. E aí, uma segunda informação vai ser contém lactose, mas alérgicos contém lactose nunca vai ser uma opção. Assim como alérgicos contém glúten, também não, tá? Muito menos alérgicos contém glúten e lactose, porque daí em uma frase você conseguiu misturar 3 legislações diferentes. Então, não pode. De jeito nenhum. Onde eu obtenho informações de como implementar um programa de alergênicos na empresa? A própria Anvisa tem um guia de programa de controle de alergênico. Então, você encontra no site da Anvisa, se eu não me engano, tá na biblioteca de alimentos também. Mas pode colocar contém glúten e lactose, né? Porque quando você coloca contém glúten e lactose, você também está misturando 2 legislações. Você está misturando a Lei 10.674 com a RDC 136. Que são legislações diferentes, informações diferentes, critérios diferentes, inclusive. O contém lactose precisa estar depois da lista de ingredientes. O contém glúten, não. O contém lactose precisa estar em caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo, fonte de no mínimo 2 milímetros, nunca inferior à fonte usada na lista de ingredientes. O contém glúten, não. Então, não. Contém glúten e lactose também não é permitido. É contém glúten, ponto. Contém lactose. Colocar entre aspas a declaração de alergênicos tá errado. Tá, não preciso colocar entre aspas. Uma mesma fábrica pode fazer produtos com lactose e sem lactose, doce de leite, por exemplo? Pode, você só tem que cuidar dos seus processos. Porque a lactose, de novo, ela tem um limite. E a lactose você consegue tirar não, na verdade, você quebra ela com a enzima, né? Então você tá do mesmo jeito que você faz um doce de leite simplesmente colocando leite, açúcar e fazendo doce, você pode fazer um doce de leite sem lactose colocando leite, açúcar e enzima lactase. Então é diferente, mesmo porque você pode, na mesma indústria, fazer um produto com glúten e sem glúten. Só que é muito mais difícil porque os controles são muito piores, a contaminação com glúten é muito pior do que com leite. Glúten é uma das piores contaminações cruzadas que tem para você evitar, mas você consegue fazer, só que você vai ter que fazer linha de produção diferente, armazenagem de matéria-prima diferente, enfim, né? Todo um programa de controle de alergênicos bem rigoroso. Com a lactose, não. A lactose tem limite, a lactose tem processo. Então, você não vai ter uma contaminação cruzada com lactose, não é assim que funciona, então dá sim. Hoje eu vi um rótulo 0% lactose e alérgicos, tá? Não é alergênicos. Tava escrito alergênicos, tava errado. Pode conter traços de leite. Ô, Senhor amado, até quando veremos traços no rótulo, gente? Eu tô falando, eu preciso começar minha campanha hashtag traços não existem. Teoricamente pode. Teoricamente por quê? Porque a gente não pode falar pode conter traços, então isso tá errado. E também não é alergênicos, é alérgicos. Eu não sei se foi um erro de digitação seu ou se realmente estava escrito alergênicos, mas alergênicos está errado, é alérgicos. Então, esses são os 2 pontos errados aqui. Mas um produto, para ser 0 lactose, ele precisa ter leite. Então, isso é confuso também, porque como assim alérgicos pode conter leite? Para ser 0 lactose, ele precisa ter leite ou derivado. É um critério para ser um alimento para dietas com restrição de lactose. Eles sempre vão ser produtos lácteos. Ou um leite ou um derivado. Um leite, um queijo, um iogurte, um doce de leite, alguma coisa assim. Porque ele precisa ter lactose naturalmente, essa lactose precisa ser quebrada. Todo produto 0 lactose vai ter alérgicos contém leite. Isso que tá confuso, entendeu? Isso que tá confuso, porque deveria ser alérgicos contém leite, ou alérgicos contém derivados de leite. Então é complicado. É isso que tá confuso nesse produto, entendeu? Provavelmente é um produto que não poderia usar 0 lactose. Essa que é a questão.
Quando um produto tem leite em pó e leite, posso colocar alérgicos contém leite e derivado? Você deve colocar. Mesmo quando a gente tem tanto o alimento como um derivado, como é o caso aqui, leite e leite em pó. Um é leite, o outro é derivado de leite. Nesse caso, você tem que declarar os dois. E é bem assim mesmo, contém leite e derivados, tá? Derivados é sempre no plural. Porque sim, porque a legislação não fez diferença entre plural ou não, então a gente sempre usa plural. Sim, contém leite e derivados, é assim mesmo que você coloca. A gente só não vai repetir o alergênico se eu tiver, tanto a presença intencional quanto uma contaminação cruzada. Então, eu tenho leite no meu produto e tenho contaminação cruzada com queijo. Aí não faz sentido, eu não vou declarar contaminação cruzada porque eu já tenho a presença intencional. Mesmo que sejam alimentos diferentes, o alérgeno é o mesmo. Então, aí não. Mas no caso de ter tanto intencionalmente, tanto o alimento quanto o derivado, a gente declara os dois. Tase, ela não elimina a proteína do leite, e é a proteína que causa alergia. Então, todas as vezes que eu tô falando alérgicos contém leite, eu tô falando alérgicos contém leite, eu tô falando alérgicos, aqui tem a proteína do leite. E toda vez que eu tô falando contém lactose, eu estou falando contém açúcar do leite. Então, são coisas diferentes. Se eu tenho um alimento zero lactose, quer dizer que aquela lactose, que é o açúcar do leite, foi quebrada em glicose e galactose. Então eu não tenho mais lactose, eu tenho glicose e galactose. Mas a proteína, que é o que causa alergia, segue ali. Então, por isso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente tá falando de coisas diferentes, para pessoas diferentes, que causam situações diferentes, é tudo diferente. Trabalho com sanduíche sem lactose, pois uso patê de soja. Sem lactose, porém alérgicos contém soja. Então, o sem lactose não se aplica ao seu sanduíche. Olha a RDC 135 de 2017, você não se enquadra lá. Então, você não, apesar de não existir lactose no seu sanduíche, você não pode escrever sem lactose. Alérgicos contém soja, beleza. Na verdade, depende de como é feito esse seu patê de soja. Você usa soja, você usa um derivado de soja. Tem que pensar nisso. Mas alérgicos contém soja, certo. Sem lactose não se aplica ao seu produto. Dá para saber se tem contaminação cruzada sem acompanhar a produção? Você não precisa acompanhar a produção, estar lá presente na hora da produção, mas você precisa saber como essa produção acontece. É o que eu falei dos 3 pilares. Os 3 pilares são extremamente importantes para a rotulagem. Não à toa, eles são os 3 pilares que baseiam um rótulo correto. Conhecimento técnico, que é conhecer as legislações, saber como elas se aplicam, como que interpreta, que é isso que a gente está construindo aqui. Conhecer o seu produto e conhecer o processo de produção dele. Os 3 pilares são importantes, então você não precisa estar presente na produção, mas você precisa conhecer o processo para fazer a rotulagem correta. Para declarar se um produto contém ou não glúten, é necessário fazer análise laboratorial? Não necessariamente. Não necessariamente. Você, pelas suas matérias-primas, você já consegue saber pela contaminação cruzada também. Então, se você tiver trigo, centeio, cevada, aveia, qualquer híbrido disso ou derivado disso, você já tem glúten, porque não existe um limite de tolerância, é só presença ou ausência. E se você tem contaminação cruzada também com qualquer um desses alimentos ou derivados, você também já tem glúten. Você precisa saber se tem a contaminação cruzada, se tem a presença intencional, isso você precisa saber, mas não precisa fazer análise para saber se contém ou não glúten. Por essas informações você consegue, a não ser que você vá fazer a análise de presença de glúten para saber se teve a contaminação cruzada. Aí sim, mas não é necessário para definir se vai ser contém glúten ou não contém glúten. Tem outras formas de você entender isso. Pode-se dizer leite de soja? Não, não pode. Inclusive tem uma legislação que é para produtos à base de soja, onde diz claramente que uma bebida de soja não pode ser chamada de leite. Tá? Então, não existe leite de soja, definitivamente. Pode-se declarar alergênicos além daqueles previstos na legislação? Sim, isso foi falado na aula de ontem também. A gente pode declarar outros alergênicos, aqueles previstos na legislação são alergênicos de declaração obrigatória. Você não tem a opção deles estarem presentes intencionalmente ou não no seu produto e você não declarar. Então, é obrigatório. Toda vez que você tiver a presença intencional ou a contaminação cruzada com aqueles alimentos alérgenos listados na RDC 26,
você obrigatoriamente precisa fazer a declaração. Agora, como eu disse na aula, a gente tem mais de 170 alimentos que são comprovadamente alergênicos. Se você quiser declarar esses 170 no seu produto, você pode. Desde que você siga todas as regras. Então, logo após ou abaixo da lista de ingredientes, vai escrever alérgicos primeiro, 2 pontos, contém tudo em caixa alta, negrito, cor contrastante com a do fundo, fonte de no mínimo 2 milímetros, nananã. Então você vai seguir todas essas regras e vai colocar ali no meio outros alergênicos se você quiser. Então, por exemplo, tem uma pergunta aqui se coco é alergênico. O coco é alergênico, tá? Existem estudos que mostram que o coco pode ser alergênico. Então, se eu tenho coco no meu produto, eu tenho que declarar ele como alergênico? Não, não tem, porque ele não tem declaração obrigatória. Mas você pode declarar se você quiser. Então, você pode escrever alérgicos contém coco. Gergelim é outro caso, né? Até falei que da fake news do gergelim, porque eu não sei de onde as pessoas tiraram que gergelim tinha declaração obrigatória agora aqui no Brasil, sendo que o negócio que saiu era lá do FDA. Agora é obrigatório lá nos Estados Unidos a declaração de gergelim, aqui continua não sendo. Mas se você quiser declarar, você pode? Pode. Mesma coisa aipo, mesma coisa mostarda, girassol. Então, sempre falo aqui. Se vocês repararem, o rótulo da IOC sempre declara girassol como alergênico, porque alguém lá, dono da IOC, é alérgico a girassol. Então, eles sempre declaram nos produtos deles. Tá errado? Não, tá certo, pode declarar. É obrigatório? Não. Mas pode. Isso tá previsto na RDC 26, inclusive, tipo, literalmente. Então, Júlia, leite de coco é o que eu costumo dizer. Leite de coco é um senhor idoso. Leite de coco tem licença poética para existir como leite de coco, assim como manteiga de cacau. Mas leite de coco é a única... Porque o leite de coco, ele não é uma bebida vegetal. Ele é mais um ingrediente. Você não abre um negocinho de leite de coco e toma. Você usa ele como ingrediente. É mais ou menos isso. Agora, todas as bebidas vegetais que são similares ao leite, você não pode chamar de leite, tá? É bebida vegetal. Ou se você quiser fugir do mapa e do registro como bebida vegetal no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, aí você declara como alimento à base de, alimento líquido à base de. É o que todos os fabricantes fazem, praticamente. Se você olhar na denominação de venda, raramente você vai ver bebida à base de arroz, bebida à base de aveia, vai estar lá, alimento à base de. Vou mostrar. Vai ficar espelhado, né, porque eu tô na câmera frontal, mas ó, alimento à base de. Alimento à base de aveia orgânica sem adição de açúcar. Nas exceções da RDC 136 de 2017, um bolo local repassado a outro supermercado se aplica a isso? Não, não se aplica. Eu sempre costumo falar de franquia, tá? Porque o que ele fala? Um bolo produzido ou fracionado e comercializado no mesmo lugar. No mesmo lugar, no mesmo estabelecimento. Então, se eu tenho uma rede de padarias, tem 5 padarias, só que só uma delas é a matriz e fabrica os produtos, fabrica os pães, os bolos e tal. Não me importa se é da mesma rede. Se eu fiz na padaria A e comercializei na padaria B da mesma rede, eu preciso rotular, já não entra na exceção. Porque ela não está sendo produzida e comercializada no mesmo lugar. Então, um bolo local repassado a outros supermercados, a partir do momento que ele é repassado para outros supermercados, você já não está mais comercializando no mesmo lugar que ele foi produzido. Então, não entra na exceção, não. Um rótulo que informava dentro dos alergênicos que tinha cevada e declarava não contém glúten. Não tá correto. Cevada tem glúten. Se tem cevada, contém glúten. Se um dos meus ingredientes contiver lactose, não necessariamente o meu produto final tem lactose, correto? Correto. Por que isso? Porque lactose, diferente de alergênicos e glúten, tem um limite. Então, só a presença dela não é o suficiente para você declarar que contém lactose. Você precisa saber quanto tem de lactose por 100 gramas ou 100 ml do produto tal qual exposto à venda. Se for mais do que 100 mg de
lactose, declara contém lactose. Se for 100 miligramas ou menos, não declara contém lactose. Então, só o fato de você ter um ingrediente que tem lactose no seu produto não quer dizer que você vai declarar contém lactose. Você precisa saber sempre a quantidade. Contém lactose e alergênicos sempre depois da lista de ingredientes. Contém glúten ou não contém glúten pode estar em qualquer lugar do rótulo, inclusive no painel principal, se você quiser, desde que esteja escrito contém glúten ou não contém glúten. Devo declarar o alergênico mesmo quando estiver presente um ingrediente composto? Sim, tá. Por que você não declararia o alergênico sendo que ele está presente? Qual é a diferença dele estar presente um ingrediente composto ou tá presente? Tá presente. Ele tá presente de qualquer jeito. A gente não tem limite para declaração de alergênico, não tem um limite tolerável. Então, se ele está presente, você tem que declarar. Se ele nem está presente intencionalmente, você precisa declarar. Por que a presença intencional dele você não declararia? Só porque ele está dentro de outro ingrediente? Não faz sentido. Tem que declarar sim. É aquele caso, não necessariamente você vai precisar abrir a lista de ingredientes desse produto só porque tem um alergênico, tá? Mas você precisa declarar? Sim, com certeza. Todos, sempre. Devo declarar os alergênicos no plural, como a RDC 26 traz, tipo ovos, avelãs? Eu sempre declaro. Eu sempre declaro exatamente como tá lá. Alérgicos, sempre no plural. Derivados, sempre no plural. Ovos, sempre no plural. Avelãs, sempre no plural. Leite, sempre no singular. Trigo, sempre no singular. Então, eu uso exatamente como tá na legislação. O derivado de soja do rótulo que você trouxe não pode ser de alguma matéria-prima que contenha um derivado de soja? Pode, mas não me parece ser, tá? Porque é que ele tá lá no outro quarto que o Gabriel tá fazendo a aula do MBA, senão eu ia lá buscar o rótulo pra ler os ingredientes, mas não me parece ser, porque não tem nenhuma matéria-prima, tipo, que seria um ingrediente composto. É um biscoito, tende a ser bem natureba, assim, então só tem, tipo, grãos e farinha de trigo e só, sabe? Mas depois eu dou uma olhada direito pra ver exatamente quais são os ingredientes e ver se pode ter uma soja enfiada em algum ingrediente ali, mas eu acho que não.